Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 11 ao 19. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versos 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, nós damos graças ao Senhor essa manhã, por esse dia precioso que o Senhor fez. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos como família, como igreja, para te adorar, para bendizer e exaltar o teu santo nome. E essa manhã que o Senhor possa vir de encontro à necessidade do nosso coração e fale através da tua palavra, Senhor. Nós queremos te dar primazia nesse lugar, nós queremos dizer que tu és o especial aqui, tu és o motivo de estarmos aqui, e que teu nome seja sempre glorificado através da tua palavra e através das nossas vidas. Te oramos por fé e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente lê esses versículos de uma forma bastante superficial, a gente olha aquilo que está escrito, a gente não tem a dimensão desse milagre nos nossos dias. Por quê? Porque quando a gente vê falar nessa enfermidade chamada lepra, a gente geralmente se reporta ao passado. Porque no nosso passado, a lepra já foi uma doença muito perigosa, muito devastadora. Mas nos nossos dias, a ciência já tem um domínio sobre isso, que é uma enfermidade que tem controle. Nós podemos lembrar que na década de 80 surgiu uma enfermidade chamada Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida, ou AIDS, que entrou de uma forma devastadora no mundo. E nós vimos aqueles que eram os nossos ídolos, pessoas que eram muito conhecidas, faziam muito sucesso na época, definharem diante do seu público. Foi assim, por exemplo, com o Cazuza, o Renato Russo, o Fred Mercury. Foram pessoas que foram contaminadas pela AIDS num tempo em que não havia remédio para curar essa enfermidade. E essas pessoas, elas foram definhando até morrer nos palcos, nas plateias, e serviu assim de temor para muita gente se prevenir, aquelas pessoas da época que faziam parte no grupo de risco de contaminação. Mas era uma doença que no seu tempo foi devastador. Assim era a lepra. A primeira vez que a lepra é mencionada na Bíblia está no livro de Êxodo, capítulo 4, versos 6 e 7. A palavra diz assim: é um diálogo entre Deus e Moisés. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Aqui é uma demonstração do poder de Deus, do nosso Deus que tem o domínio sobre a enfermidade, sobre todos os males.
ele está instruindo Moisés a ir se encontrar com Faraó para retirar o povo da escravidão do Egito. E como forma de mostrar o seu poder, ele transforma a mão de Moisés em leprosa e depois ele cura de novo. As demais vezes que nós vemos a lepra, principalmente no Antigo Testamento, é como uma punição de Deus pelo pecado. Números capítulo 12, verso 9 e 10, diz assim: e a ira do Senhor contra eles se acendeu, contra Miriam e Arão. Miriam era irmã de Moisés. E retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Esse outro episódio aqui é uma situação em que Moisés já está conduzindo o povo para a terra prometida. E Moisés era um homem que tinha um relacionamento muito pessoal com Deus, e isso despertou o ciúme de Miriam e Arão. E eles se levantaram contra a autoridade constituída por Deus de Moisés, por Moisés ter se casado com uma mulher estrangeira. E esse levante, ou esse sinal de rebeldia contra a autoridade constituída, fez com que essa mulher ficasse leprosa. Logo em seguida, Moisés, que era um homem manso, segundo a Bíblia fala, o homem mais manso que já esteve na terra, ele intercedeu pela sua irmã e Deus curou ela da lepra. Outro episódio está em 2 Reis 5, 27, diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Aqui é um diálogo entre Eliseu e Geazi, o seu moço. O que aconteceu? Eliseu tinha sido um instrumento de Deus para curar a lepra de Naamã. E a Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele ficou grato. E ele ofereceu algumas coisas, algumas ofertas para ele. E ele rejeitou essas ofertas. Ele disse que ele não queria aquele. E Naamã toma o caminho de casa. E o moço que tinha ouvido a conversa, o servo de Eliseu, ele vai, intercepta a caravana do Naamã e diz assim: olha, meu senhor mudou de ideia, ele quer as ofertas sim. E ele tomou essas ofertas para si. E a Bíblia diz que quando ele volta, que ele chega diante de Eliseu, Eliseu já sabia o que tinha acontecido. E quando ele é confrontado com o pecado, a Bíblia diz que esse jovem, esse Naamã, esse Geazi, ele fica leproso. E essa enfermidade atinge a sua descendência para sempre, como um juízo de Deus. Em 2 Crônicas 26, 21, a palavra de Deus diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Esse é outro evento na Bíblia em que é manifestada a palavra lepra, a enfermidade lepra. Aqui é o rei Uzias. O rei Uzias, ele se achou o cara, né? Nesse tempo existia o sacerdote, que era o Azarias. Era ele que tinha a incumbência de apresentar o incenso, de apresentar as ofertas, de queimar o incenso. E a Bíblia diz que esse rei, ele se exaltou e ele entrou no templo para queimar o incenso, ocupando a posição do sacerdote. E o orgulho dele fez com que, a soberba dele fez com que Deus mandasse sobre ele o juízo da lepra. E a Bíblia diz que ele ficou leproso numa casa separada, porque ele foi excluído e seu filho passou a reinar. Nos tempos bíblicos, alguém que estivesse com lepra era separado da sua família, da comunhão com as outras pessoas, e estava condenado à morte pela evolução da enfermidade que não tinha cura. É por isso que quando nós lemos a palavra no verso 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos.
Esses homens, eles não estavam na cidade porque eles eram banidos da convivência com outras pessoas. Eles estavam numa aldeia, entre uma cidade e outra, e ali eles estavam, os 10, sofrendo. Ali eles estavam em profundo sofrimento. É como se eles unissem a sua dor e ficassem ali, afastados das pessoas, afastados da sua família, afastados de todos, e ali eles estavam sofrendo, e eles não tinham nenhuma esperança, porque naqueles dias não existia cura para a lepra. Então a situação do leproso era se sentar e esperar o tempo passar, a doença evoluir e ele morrer. Por isso, eles se põem a clamar, porque Jesus ali era a esperança deles de uma nova vida, de uma restauração, de uma cura. E aí eles se põem a gritar: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Porque eles não podiam se aproximar, então eles usaram a voz para expressar a sua necessidade. O que era que eles queriam? Uma cura. É um grito de sofrimento. É um grito que ouvimos nos nossos dias. Talvez seja o seu grito, você que entrou nessa manhã, aqui nesse lugar. Porque a lepra, nos nossos dias, não é uma doença física. O mundo está doente. O pecado de Adão, lá em Gênesis, lá no paraíso, penetrou a humanidade na forma de rebelião e desejo de ser igual a Deus. A serpente falou a Eva, nós podemos ver nesse diálogo em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus, risque na sua Bíblia, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A partir da queda do homem, isso trouxe consequências para ele mesmo. O desejo incessante do homem ser igual a Deus, o desejo de um homem ser independente, o desejo do homem obter o conhecimento, o desejo do homem ser, passa a existir a partir da queda. A partir daí, nasce no coração do homem a arrogância, a prepotência, a ingratidão e o sentimento de ser dono da verdade. O homem passou a ocupar o centro da sua existência e não há espaço para o Criador governar. É a lepra que faz o ser humano não se perceber e perceber o estágio em que ele está. Um dos sintomas físicos da lepra é que a parte atingida, ela fica insensível, ela fica dormente. A lepra nos nossos dias, como eu falei, não é uma enfermidade física, porque o físico, a ciência já cura. E nós vemos o sofrimento de alguém que está sem esperança, de alguém que joga a sua última carta ali numa possibilidade de cura. E quando nós vemos o mundo de uma forma geral agonizando, o homem brigando entre si, a sociedade maluca, os valores distorcidos, a gente entende que há uma grande enfermidade, que não é física, mas é espiritual. É um homem sem Deus. É um homem que acha que é dono da sua história. É um homem que não tem limites na sua forma de se exaltar. Verso 14, Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. É uma cura diferente. A gente vê outra cura do cego, que Jesus coloca um lodo sobre os olhos. A gente vê diversos tipos de cura. Mas aqui Jesus manda ele ir ao sacerdote. Por que ele faz isso? Porque o sacerdote, pela lei, era aquele que dava o diagnóstico da lepra e era aquele que comprovava também a cura. Então uma pessoa não era leprosa apenas por alguém dizer que ela era leprosa. Quando ela tinha um sintoma da lepra, ela era levada ao sacerdote. O sacerdote examinava se aquilo realmente fosse lepra. Essa pessoa era separada do convívio com a sua família, né, por causa da contaminação, e
essa pessoa ia ter uma vida solitária. Mas, por outro lado, quando essa pessoa era curada de alguma forma, essa pessoa retornava ao sacerdote, ele ia examinar e verificar que ela não estava enferma, e aí sim ela estava pronta para o convívio com as pessoas. Portanto, Jesus, como aquele que veio para cumprir a lei, ele diz: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Ele vai determinar se vocês estão curados verdadeiramente ou não. E a Bíblia diz que eles foram. Eles foram. E a proporção que eles obedeceram e foram, eles foram limpos e eles foram curados. Mas e nós, irmãos? Eu queria falar algo para você, porque geralmente quando a gente fala de pecado, a gente associa o pecado ao mundo. É uma grande verdade. Como falei, existe uma doença no mundo que é o pecado. O pecado tem o poder de nos separar de Deus e nos separar das pessoas. E o pecado tem como raiz exatamente a arrogância, o desejo de ser melhor, a competição e todas essas coisas que são frutos da nossa natureza caída. Então, no mundo, a Bíblia diz que jaz o maligno. Está lá estabelecido, está lá. O mundo está enfermo. Jesus é a resposta para o mundo. Muitas pessoas serão alcançadas, serão curadas da lepra por Jesus, assim como esses 10 foram. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter cuidado para que essa lepra não se manifeste na nossa vida. E às vezes, a necessidade de cura minha e sua passa por um diagnóstico. Eu comecei a pensar sobre esse assunto no momento em que eu fui fazer um devocional, como a gente sempre faz, eu e a minha esposa. Se você é casado, valorize isso, orar com a sua esposa. É um momento em que você conhece mais ela, é um momento de maior intimidade que você pode ter com a sua esposa. Não é na sua relação sexual, mas é no momento em que você ora com ela. Você aprende a conhecer o coração do seu cônjuge, quando você ora com o seu cônjuge. É algo de melhor que você pode fazer pelo seu casamento, né? E a gente foi orar juntos. E nós que somos homens, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande da gente colocar as coisas, a gente falar especificamente das nossas enfermidades. O homem, quando ora, ele diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Ele generaliza os pecados. E se você tiver o costume de orar com a sua esposa, você vai ver que, como a mulher é mais específica naquilo que ela fala, ela começa a numerar cada um dos pecados. Ela começa a dar nome aos nomes. E isso trata o nosso coração como homem. Por quê? Porque minha irmã e esposa começou a dizer assim: Deus. E lá em casa a nossa oração não é na primeira pessoa do plural, é na primeira pessoa do singular. É nós. Senhor, nos ajuda. Porque nós não conseguimos, a nossa palavra ainda não é sim, sim, não, não. Nós estamos doentes. Senhor, nos ajuda, porque a gente ainda julga as pessoas. Porque o nosso coração ainda é ruim. Senhor, nos ajuda, porque existem tantas coisas erradas que a gente faz. E aí ela vai enumerando uma a uma. E a minha primeira vontade é dizer assim: não amém, porque eu não concordo com isso. Mas é o momento em que meu coração é tratado do orgulho e da soberba. E eu sou obrigado, digamos assim, a dizer amém, é isso mesmo. E eu começo a me perceber mais quem eu sou. E eu descobri essa semana que existem muitas áreas da minha vida que estão leprosas. Eu não estou diferente desses 10 homens. E eu elaborei 4 situações em que nós precisamos de ajuda. Eu espero que sirva para você, para a sua caminhada cristã, para você que está nos visitando. Eu elaborei 4 situações em que
nós precisamos de ajuda. Primeiro, quando não compreendemos que não somos autossuficientes. Irmão, você não é autossuficiente. Essa é uma notícia boa para você. Você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. E mais, você precisa de pessoas. Você não é uma ilha. Você não vai crescer na sua vida, na sua caminhada com Cristo sozinho. Você vai ser tratado no relacionamento com os irmãos. Por isso existe igreja. Existem momentos em que você vai ter que se prostrar diante de Deus, assim como o salmista faz no Salmo 130, 1 e 2. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. É uma oração de alguém que está sofrendo. É um clamor de alguém que está sofrendo. A minha pergunta para você: como tem sido as suas orações? É uma oração onde você se exalta, ou é uma oração onde você se reconhece como pecador e como necessitado de Deus? Algumas vezes você vai ter que recorrer a Deus, algumas vezes você vai ter que recorrer às pessoas. E nesse momento o nosso orgulho é tratado. O orgulho que está dentro do nosso coração é tratado, porque é o momento em que eu tenho que abrir as minhas dificuldades, as minhas mazelas, a podridão que existe dentro de mim. Não somos autossuficientes e nós precisamos compreender isso. A segunda situação onde estamos realmente precisando de ajuda, quando nos recusamos a perdoar ou liberar perdão às pessoas. A nossa vida, ela entra num beco sem saída quando nós não entendemos esse princípio tão claro e tão simples e tão fundamental na nossa vida, que a nossa vida precisa ser uma vida de perdão. Eu preciso entender que na minha caminhada eu vou atropelar pessoas, eu vou passar por cima de coisas e eu preciso voltar o caminho, eu preciso me retratar com as pessoas, eu preciso perdoar e eu preciso liberar perdão. Meu irmão, se a tua vida está dessa forma, você reima, cansa e não vai a lugar nenhum, analise se não existem pessoas que você atropelou na sua vida, ou se não existem pessoas que atropelaram você, e que você, numa atitude de humildade, precisa voltar para resolver essa situação, porque isso bloqueia as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mateus 6,15 diz: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a gente fica rodando círculos, porque se recusa a perdoar, se recusa a liberar perdão, e a nossa vida não prospera, as nossas orações não são ouvidas, a nossa oferta não é aceita, porque o orgulho, a soberba, a prepotência nos mostra que a gente não precisa das pessoas. Precisamos de Deus, precisamos das pessoas. Para isso é igreja, para isso é célula, para isso é discipulado. Isso é melhor para nós. Existem pessoas que não gostam, fogem, elas optam por ficar só no culto de domingo. Você está recebendo apenas uma parte, mas você não está sendo tratado por Deus como você deveria ser, porque nós somos aperfeiçoados no relacionamento, entendendo a fraqueza, a nossa fraqueza, entendendo a fraqueza das pessoas e buscando Deus juntos para curar as nossas mazelas. Amém, irmãos? Terceira situação em que eu estou precisando de ajuda. Quando queremos ser servidos ao invés de servirmos. E aqui acontece um negócio interessante em Marcos capítulo 10, 43 e 45. Havia uma discussão entre dois discípulos de Jesus. Eles fizeram um pedido para Jesus: olha, quando o Senhor estiver lá em cima, a gente queria pedir para você, para a gente ficar um do lado e outro do outro. Aí Jesus disse: olha, vocês
podem tomar do cálice que eu tomo, que eu vou tomar, passar pelo sofrimento que eu vou usar? Eles podemos sim, podemos. Jesus estava falando da crucificação, do sofrimento que iria ter horas para frente. E ele disse, olha, quanto a isso, vocês podem até beber do cálice que eu bebo, mas sentar à direita não compete a nós, porque isso aí é o Pai que vai determinar. E aí ele ensina uma lição interessante, ele diz assim, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus está falando de dois reinos, o reino da terra, o reino dos homens. Como é que acontece? Uns são levantados como governadores e eles buscam ajuda em outros para governar, e eles tomam domínio sobre as pessoas, eles dominam porque eles são maiores. E Jesus está dizendo, olha, não é assim com a gente, olha, com vocês vai ser assim, olha, quem quiser ser grande, que sirva. Você quer ser grande? Sirva. E aí ele dá o exemplo da sua própria vida. Ele veio como rei, Deus, como filho de Deus, como o próprio Deus, mas ele veio servir e não ser servido, e entregou a sua vida por mim e por você. Ele está falando do seu próprio testemunho de vida. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não nos colocamos na posição de servo, nós queremos ser servidos. Quando estamos precisando de ajuda? Quando? Muitas vezes enxergamos essa casa como um mercado, como um supermercado, como um spa, como um hotel, ou como pessoas que estão aqui para nos servir. Existem muitas pessoas nessa casa que não ganham nada para cuidar de você, para cuidar da igreja, do seu filho. Essas pessoas fazem isso por amor, porque eles são daqueles que voltaram para dar glória a Deus, que a gente vai falar lá na frente, mas eles fazem isso por amor, e nós não temos o direito, nós não temos de cobrar, de machucar, não. Essas pessoas são servas do Altíssimo, e nós precisamos respeitar. Respeito não é favor para ninguém, respeito é obrigação. Nós devemos respeitar e ensinar os nossos filhos a respeitar. Precisamos amar as pessoas, precisamos nos colocar na posição de servos. Estamos aqui para servir, queridos. Quem não vive para servir, não serve para viver. O exemplo está no nosso mestre, o nosso Senhor. Ele veio servir. A nossa posição é de servo. A quarta situação que precisamos de ajuda, quando não há gratidão no nosso coração. Verso 15 e 18, eram 10, 15 e 18. O que diz? Do 15 ao 18. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? A Bíblia diz que aquele homem que foi curado, ele voltou, e ele se prostra diante de Deus, numa atitude de rendição. Ele se prostra diante de Jesus. E o mais interessante é que ele era samaritano. A Bíblia não diz se esses 10, quem eram eles? A Bíblia não deixa claro isso. Mas é muito provável que a maioria deles fossem judeus, porque eles estavam no território judeu. Mas quem foi que voltou? Foi um samaritano. Alguém que Jesus não esperava que voltasse. Por quê? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eram tidos como uma classe não pura. Eles assimilaram o culto dos assírios e eles tinham uma cultuação a Deus misturada. E os judeus olhavam para eles assim com um olhar de desdém, e não, por aqui não. É muito semelhante ao que acontece hoje com nós em relação aos católicos. Eles creem na Bíblia, eles creem em Jesus, mas eles colocaram algumas coisas, por exemplo, Maria como intercessora, né? Cultuação a santos, é dogma da Igreja Católica, respeitamos os católicos sim, mas nós temos que
admitir que existe uma mistura. E às vezes a gente olha para essas pessoas com o olhar atravessado, porque a gente não concorda. E aí Deus acha fruto na vida dessas pessoas e não acha fruto na nossa vida. É isso que está acontecendo aqui. E às vezes Deus usa o ímpio, sim, o descrente, para falar conosco. Um dia Deus queria falar com um homem que era sacerdote, Balaão. O coração daquele homem estava comprometido com a corrupção. E a Bíblia diz que ele usa uma jumenta para falar com aquele homem. Então Deus usa pessoas para falar conosco. E às vezes ele usa ímpios para falar conosco. E aí acontecem algumas situações inusitadas, por exemplo. Há umas semanas que uma grande amiga nossa, ela ligou, aliás, passou uma mensagem para mim dizendo assim: meu amigo pastor, eu gostaria que você fizesse um casamento de uma amiga minha. Porque acontece o seguinte, ela, na verdade ela é crente de outra igreja, mas ela quer casar com um cara que não é crente. E o pastor dela disse que não casa. E aí eu queria saber se dá. Como a cerimônia já está marcada, eu queria saber se dá. Eu falei, querida, não dá. Isso é uma situação complicada. Por quê, irmãos? Porque vai contra um padrão bíblico. Deus não apoia o jogo desigual. Né? Mas aí, muitas vezes, a gente tem que queimar a língua. Por quê? Porque a igreja tem todas as ferramentas. Eu já falei isso aqui. Para que a gente tenha uma família abençoada. Um ano, curso de noivos. Adriano e Sandra, cadê vocês? Bênção de Deus, está na reta final. Grandes frutos, inclusive o senhor Mateus e a sua digníssima estão fazendo. Bênção de Deus, né, irmão? O que é isso? Prepara o casal para a aliança. Mostra para os dois aonde eles estão entrando. Quais as responsabilidades que eles estão assumindo. Trata o seu nascer, a sua convivência com a sua família, tudo. O curso trata com o propósito de que você chegue na aliança tratado. A gente tem essas ferramentas aqui na igreja. E às vezes a pessoa passa pelo curso de noivo e chega no casados, faz casados para sempre, e a vida é uma confusão. Os crentes não se entendem depois de casar. E aí, às vezes, uma irmãzinha chega e a contrário de todos os princípios e valores, ela vai e se casa com um que não é crente. E a gente condena, isso aí realmente está errado. A gente não concorda com a igreja e a gente não aconselha ninguém a casar. Mas a gente fica ali com o dedo acusador, aí, ó, casou com ímpio, vai se lascar. E aí, o que acontece? O cara não tem Deus, mas o cara é gente boa. O cara conquista a família da mulher. O cara tem um testemunho maravilhoso, ele ama a esposa, ele cuida dos filhos, ele é zeloso. E a gente vai comparar com casamento de crente. É uma tristeza. E aí a gente tem que engolir o choro, né? E dizer como é que pode. Mas é isso que aconteceu aqui. Jesus curou 10, mas só um voltou. Agradecido. E esse que voltou não era que todos esperavam. Era um samaritano. Nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Precisamos ver os nossos erros, as nossas falhas. Ser aqueles que não só geram expectativas, mas correspondem às expectativas de Deus. Aqueles que realmente ouvem a voz de Deus. Irmão, se você tem um casamento, zele pelo seu casamento. Busque a força de Deus para que você restaure esse casamento. Não desista do seu casamento por causa das circunstâncias, mas olhe para aquele que criou o casamento, aquele que tem o poder de ressuscitar aquele que está morto, aquele que tem o poder de domar esse
mas está nos destruindo, sabe? Precisamos do Senhor. Ele era samaritano. Às vezes Deus encontra fruto onde não esperava. Às vezes Ele usa o ímpio para falar conosco. E assim eu falei, não dá para mim. Depois eu liguei para o marido dela e falei assim, olha, eu queria te explicar uma coisa, por favor. A gente adotou como uma prática a gente só casar quem a gente conhece, que é da igreja, quem a gente está acompanhando, quem já passou por alguns procedimentos, porque a gente entende a seriedade do casamento e isso não é contra. Eu falo, não entendo, eu sabia que a resposta de vocês era isso, mas a minha mulher, ela foi lá e falou, pois é, me perdoe, outra vez a gente pode ajudar vocês, se vocês quiserem, eu desligue para a gente conversar, tudo bem, a gente bota o casamento lá para frente, mas antes a gente conversa esse cara aqui, porque senão vai dar trabalho lá na frente, né? Então voltando a esses leprosos, eles estavam condenados sem esperança, sem uma expectativa de vida, e de repente abre-se um leque de possibilidades, oportunidades, relacionamento que não havia devido à separação, agora são restaurados. Então veja só, 10 pessoas condenadas, esperando a morte, elas são curadas. 9 somem. Por quê? A vida deles não existia expectativa, era a morte. Agora, eles curados, eles têm outras possibilidades. E aí eles não têm tempo mais para Deus. Esse negócio de Deus não dá para mim. Irmão, será que isso é ou não é uma realidade dos nossos dias? Quantas pessoas passaram por aqui e nós lembramos hoje, foram abençoadas e sumiram? E quantos de nós não voltamos para adorar? Como é que a gente volta para adorar? É quando a gente compreende que a salvação ela não acaba em nós. A salvação começa em nós. A proporção que Deus vai trabalhando no nosso coração, a gente vai aprendendo a ter compaixão pelas pessoas, a gente vai aprendendo a ter amor pela obra de Deus. E muitas pessoas hoje estão tão ocupadas com seus projetos, os seus sonhos, as suas realizações, que não tem tempo para fazer a obra de Deus. São os que somem. Talvez, com todo respeito, essa manhã existam muitas pessoas nessa casa que são aqueles que sumiram, que não entenderam ainda, mas que Deus, através do Espírito Santo, venha trazer essa verdade para a sua vida, que você é alguém que foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. E você, eu e você, nós precisamos nos colocar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Amém? Nós precisamos ser aqueles que voltam. E o voltar significa ter um coração grato, ter gratidão, sabe? Se eu não tiver gratidão, irmãos, se eu não tiver amor e gratidão a Deus, eu não vou fazer a obra de Deus. Eu passo a ter gratidão a Deus no momento em que eu enxergo dentro de mim a podridão, a lepra, e eu entendo que Jesus me curou, está me curando disso tudo. E eu, em atitude de gratidão, porque eu não estou mais condenado, eu não vou para o inferno. Jesus pagou o preço pela minha vida, Ele tem a vida eterna para mim, Ele fez um grande benefício, Ele fez algo que eu não podia fazer, eu estava perdido e Ele me deu a vida que eu tenho hoje. Se eu compreender isso, isso vai me mover para que eu compreenda a situação das outras pessoas. Isso vai gerar no meu coração amor pelas pessoas. Porque uma das consequências do egoísmo é que nós estamos voltados só para nós. A gente só vê a nossa necessidade, a gente só vê o nosso bem-estar, a gente só ora para Deus pedindo aquilo que Ele vai nos dar. Mas a nossa oração não é uma oração que tem gratidão no coração. É uma oração que olha a debilidade do outro, olha a desgraça do outro e se coloca no lugar de intercessão. Por quê? Porque a gratidão ela gera amor, sabe? A gratidão ela gera amor.
Se você não entender que seu pai, você que é jovem, se você não entender que seu pai dá um duro danado para te dar a vida que você tem, se você não se colocar no lugar dele em empatia e entender que ele é um instrumento de Deus para te abençoar e que você tem essa vida por causa dele, se você não entender isso, você não vai ser grato aos seus pais. Você vai ser um filho mal agradecido. Mas se você compreender e existir gratidão no seu coração, você precisa deixar esse orgulho lá e dizer: pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Existem também os filhos que precisam se reconciliar, os pais que precisam se reconciliar com os filhos. Porque muitos pais são brutos, ferem os filhos, porque se veem numa posição superior, eles governam, eles têm autoridade, então ele usa isso para ferir. Irmãos, isso é orgulho, isso é soberba. Então você precisa se humilhar, você precisa alcançar o coração do seu filho. E isso só os humildes fazem, só aqueles que reconhecem quem realmente eles são. Não, nós somos muito orgulhosos. Nós temos dificuldade, nós crescemos lá fora, atingimos um nível alto e a gente começa a andar de cabeça em pé. E a gente acha que a gente é melhor do que o outro, a gente pode sair atropelando todo mundo. E a gente entra aqui e quer estabelecer esse governo aqui. E é totalmente diferente. Uma coisa interessante que acontecia quando a gente não era pastor e que acontece agora no nosso grupo de Casados para Sempre, é que quando pastores vêm participar do grupo, a gente fala: olha, quando você entrar por aquela sala, você tira o título de pastor, aqui você é marido. Você vai ser tratado como marido, não como pastor. A mesma coisa com as mulheres: olha, aqui você não é pastora, você é uma esposa. Aqui você vai ser tratado a sua posição como esposa. Então a gente tem que esquecer os nossos títulos, irmãos, sabe? Existe um juízo de Deus que diz que nós viemos do pó e nós retornaremos para o pó. O seu título, ele vai ficar aqui. Vai ficar aqui. É tudo matéria, tudo vai ser destruído, as traças, os vermes, tudo vão comer. Nós não somos nada e a gente não pode jogar a nossa expectativa, usar a nossa autoridade para derrubar ou machucar ou ferir as pessoas. Somos todos iguais diante de Deus e fomos chamados para servir o Senhor, para nos colocar na posição de servo. Por que fazemos isso? Porque Ele foi o exemplo para nós. Nós não estamos falando de nada que não possa ser feito, de nada que não é bíblico. Porque se você olhar a história de Jesus, você vê que Ele veio realmente para servir. Ele veio para se doar. A vida cristã não tem sentido se nós não estivermos dispostos a nos doar. Doar o nosso tempo, doar a nossa vida, por amor às pessoas, em atitude de gratidão pelo que Ele fez e tem feito por nós. 9 tinham outras prioridades em suas vidas. Vidas voltadas para si, suas necessidades, seus sonhos, seus projetos, suas ambições. Nossa vida não tem sentido se não envolvermos Jesus em nossos sonhos e projetos. Que Jesus, essa manhã, ressuscite no nosso meio, chamados. Que o Senhor toque no coração de pessoas que outrora já serviram e que por alguma situação mal resolvida deixou de servir. O Senhor te fala essa manhã que você foi chamado para servir. Independente do que você passou, o nosso Deus é um Deus de cura, sabe? Deus não quer que a gente esteja leproso. Não permita que a lepra das pessoas atinja o seu coração. Crie uma barreira, um escudo de proteção sobre isso. A Bíblia diz que de tudo que devemos guardar o nosso coração. Não tenha ressentimento de ninguém, entregue tudo isso para Deus e volte a ser produtivo na casa de Deus, porque Deus tem um
projeto na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. A sua conversão não acaba em você, né? A sua conversão começa em você. Como nós precisamos dessa verdade, porque nós vivemos dias difíceis, onde ninguém sabe o que é certo, o que é errado, onde as pessoas correm em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus anseios. Há uma cegueira generalizada que nos impede de ver a verdade. Se nos nossos dias nós estivéssemos Jesus aqui e Barrabás aqui, e nós estivéssemos que julgar, provavelmente muitos de nós estaríamos com a camisa escrita Barrabás livre. Porque a gente não reconhecia o certo ou o errado, quem era filho de Deus e quem era instrumento do capeta. Assim nós estamos vivendo nos nossos dias. A grande lição que Jesus quer nos ensinar é gratidão, com esses versículos. Verso 19, disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente um coração rendido tem a capacidade de amar, perdoar e se doar. O coração transformado tem gratidão a Ele, pela cura, pela salvação e por todos os benefícios que Ele tem feito. Se você está aí, meu irmão, é porque Deus quer, é porque Deus tem te dado o fôlego de vida. Se você tem alguma coisa, foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. Usa isso para abençoar pessoas. Disponha. Não é dispa-se, não. Se disponha a ser alguém que ama, alguém que vê as pessoas, alguém que está disposto a servir. O coração transformado tem gratidão às pessoas que nos abençoaram e nos abençoam. Quantas pessoas passaram pela sua vida e você não disse nem tchau? Quantas pessoas Deus usou para te abençoar e hoje faz parte do teu passado distante e não há gratidão no coração, não há amor? Eu tenho certeza, convicção, que existe dentro de você um samaritano, aquele que volta, aquele que se rende, aquele que entende que existe coisas a ser feitas, aquele que se dispõe a se colocar no lugar de servo. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé.